Muito boa tarde para vocês. Estamos aqui na nossa live de domingo, enfrentando, vivendo, estudando os grandes temas da nossa vida, nunca para dar palavra final sobre nada, quem somos nós, mas para estimular os estudos, as reflexões de cada um de vocês. Desde a escola é sempre melhor, sempre mais gostoso estudar juntos. Você não acha isso? Às vezes fazer o trabalho, às vezes você não tinha colegas que se responsabilizassem mesmo pelas coisas, e aí não contribuíam. Mas no geral é muito gostoso estudar em grupo, pela convivência, pela relação, pelo desafio, mas pela complementariedade entre os talentos. Assim é para construir um edifício. Se você precisa de 30 pessoas para construir um edifício, juntar 30 engenheiros, 30 arquitetos, 30 azulejistas, 30 eletricistas, 30 serventes de pedreiro, 30 mestres de obra. Em nenhuma dessas hipóteses você conseguirá construir um edifício. Você precisa das diferenças, como é a metáfora da mão, não é? A metáfora da mão, a fraternidade, a vida exige dedos diferentes, em posições diferentes, cumprindo funções diferentes, e nessa condição realizam coisas maravilhosas na cozinha, nas artes, nos esportes, por todo lado. Nós precisamos da diferença integrada num mesmo projeto, a diferença integrada num mesmo projeto, que estão simbolizados nos dedos tão diferentes entre si, mas todos integrados numa mesma mão, faz maravilhas. E nós estamos aqui nos integrando, como reconhecendo sermos parte de um mesmo corpo. Reconhecimento que alcançou em Francisco de Assis um ápice, um momento de grande expressão, já que o pobrezinho da Úmbria, como era conhecido Francisco de Assis, tinha por hábito chamar a tudo e todos de irmãos. Se essa prática de chamar e sentir e agir como se todos os seres humanos fossem irmãos, passando por cima das diferenças entre sexos, faixas etárias, nacionalidades, religiões, classes sociais, níveis culturais, tudo que nos separa e separando nos faz lutar pela supremacia, só isso já seria uma tremenda revolução espiritual na Terra. Mas Francisco de Assis foi muito além disso, ao chamar também todos os animais, e também todos os vegetais, e também todos os minerais, e também todas as coisas de irmãos. A irmã cadeira, a irmã mesa, o irmão burro, o irmão sol e a irmã lua, tudo era irmão para o mestre de fraternidade que era Francisco. Nós, o mais lúcido que podemos fazer e estamos fazendo, é reconhecer a tarefa da fraternidade, reconhecer os mestres e aprender com eles. Não é mesmo? Estamos aqui para isso. Hoje viemos trabalhar uma das questões mais importantes de todas as nossas vidas. O que fazer para evoluir espiritualmente?
essa questão é muito antiga, muito forte, muito importante e muito atual. Ela decorre dos primeiros momentos da consciência humana, porque dos aspectos mais ontológicos, ou seja, mais próprios do ser humano, é essa questão. É o sentimento de que existe Deus, e em decorrência desse sentimento é que surge a questão: se existe Deus, se Deus simboliza o tudo de bom a ser alcançado, como alcançar, como avançar, como buscar Deus? Essa é a nossa questão de hoje, e é para abordá-la que nós saudamos os amigos todos. Muito boa tarde, Mônica, Marinês, Eliana, Daniela, Paulo, Andréia. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. É realmente uma alegria nós estarmos juntos. E saudar os amigos espirituais. Saudação que se faz com as palavras e com o coração, como fizemos aqui com os amigos encarnados. Saudamos aos amigos espirituais, abrimos nossas almas aos amigos espirituais para que flua esse nosso estudo através da oração. Uma oração que reconheça Deus como a nossa referência e reconheça a importância da nossa prática para que Deus haja em nossas vidas. Essa oração diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e o teu nome é amor. Que venha a nós o vosso reino, o vosso mandamento de amor, e que nesse seu reino seja feita essa tua vontade, assim na terra como no céu, assim entre o mundo da matéria e o mundo espiritual, entre os encarnados como os desencarnados. Que o pão nosso de cada dia, que o nosso alimento seja fazer, como Jesus, a vontade do Pai. Perdoa, Pai, os nossos equívocos nessa caminhada, como nós também aprendemos a perdoar os equívocos na caminhada cometidos pelos outros contra nós. Não nos deixes apenas recair nos mesmos erros e assim colher novamente as mesmas dores, as mesmas consequências. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Deus que mora em nós, graças ao Deus, gratidão ao Deus que mora em cada um dos amigos que nos ouvem nesse momento, gratidão ao Deus que mora nos instrutores espirituais que farão fluir as melhores palavras, os melhores estímulos, as maiores esperanças, para que todos nós saímos daqui com mais lucidez, mais coragem, mais força para enfrentar e mais disposição para a fraternidade e para bem enfrentar tudo que a vida nos trouxer a enfrentar. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito feliz por estarmos juntos, que esse exercício nos seja benéfico a todos. Como nós dissemos antes da oração, a busca por evolução espiritual é uma busca ontológica. Onde houver um ser humano, há essa busca, porque ela é decorrente desse sentimento mais primário que permeia todas as criaturas de alguma forma, que é a sensação do alto, a sensação da luz espiritual, a sensação de Deus.
que alguns chamam de fonte criadora, alguns chamam de Alá, de Jeová ou simplesmente de Deus. Nós temos essa certeza interior em todos os povos, permeando todas as culturas, em todos os momentos históricos. Alguém pode lembrar, mas não há o ateísmo. O ateísmo é uma criação moderna, não existia antigamente como doutrina, foi criada consequência dos enormes ganhos da ciência, da tecnologia, onde o homem passou a cultuar a si mesmo e não apenas a Deus, e não a Deus propriamente dito, mas que na maioria das vezes é confundida com um antirreligiosismo, que é plenamente justificado pelos muitíssimos erros já cometidos por todas as religiões. As religiões são instituições humanas, ao contrário do que se pensa que as religiões, e se propaga que as religiões foram instituídas por Deus, não são. As instituições são religiões, são instituições humanas, tanto é que elas têm o colorido cultural de cada lugar, de cada região, de cada país. E o que é de Deus realmente é essa sensação, essa certeza da existência de Deus e, portanto, a vontade de chegar até Ele, a vontade de nos integrar em Deus, de voltar à casa do Pai, como Jesus propôs na parábola do filho pródigo. Ela é a questão das nossas vidas. Como respondeu isso ao homem? Como respondeu essa questão? Que respostas a humanidade foi dando ao longo da história? Diz a história da religião que a primeira, a mais primitiva resposta que a humanidade deu para essa questão, como me integrar com Deus, como evoluir espiritualmente, foi através dos sacrifícios. Abra-se um parêntese, é fundamental estudar todas essas respostas, porque nós estivemos nesses diferentes momentos da Terra e das culturas. Nós todos já frequentamos, vivemos, defendemos essas diferentes respostas. Portanto, elas de alguma forma estão em nós, estão na nossa história e se refletem nas nossas crenças ainda hoje. Então, uma primeira resposta que ainda se vê como crença em todos os lugares é a crença na harmonização com Deus através do medo, através da negociação para conter a ira dos deuses. Esse era o sentimento de grande parte ou de praticamente todas as religiões primitivas. É preciso aplacar a ira dos deuses, é preciso sair da desgraça para a graça, cultuando, oferecendo, trocando coisas com o alto. Daí decorreram todas as religiões sacrificiais que ainda hoje existem, todas as religiões que em si não são sacrificiais, mas que incorporam nos seus ritos a questão da promessa, da troca, do toma lá da cá com Deus. E como se vê nas passagens de ano, por exemplo, as promessas de final de ano, essa cultura, essa maneira de se relacionar com Deus, ela perpassa pessoas das mais diferentes religiões, e haverá inclusive ateus que fazem promessas de buscar isso oferecendo aquilo. Não é? Isso é muito comum e essa forma mercantil de troca, religião de troca, ela é uma das primeiras respostas. Muito provavelmente a primeira resposta, já que a arqueologia encontrou
nas diferentes culturas altares de sacrifício com restos de sangue, onde se sacrificavam seres humanos, como os sacerdotes eram homens, se sacrificavam mulheres e crianças. Convenientemente, a religião e a cultura sempre teve esse aspecto da ideologia, da ideia de conveniência para aquele que a propõe, não é? Diante dessa visão mesquinha, dessa visão de toma lá da cá, para termos chuva nos plantios, termos seca nas colheitas, ou de acordo com a conveniência de cada cultura, fazermos ritos, fazermos sacrifícios e assim ficarmos de bem com Deus, tudo isso que existe tanto ainda hoje e que começou há milhares e milhares de anos atrás, recebeu um acréscimo importante. No nosso meio cultural, esse acréscimo é simbolizado pela tarefa, pela missão de Moisés. Em outras religiões, no Oriente, em outras regiões que não foram diretamente influenciadas pelo paradigma judaico-cristão, havia também um entendimento iniciático. As religiões orientais da antiguidade, as religiões egípcias, praticamente todas as religiões tinham um culto esotérico que era para os iniciados, para aqueles que foram galgando os degraus iniciáticos, diferente daquela exotérica, com X, que era a religião para consumo das massas. As massas que ainda deliravam nos rituais sacrificiais, pouco ou nada sabiam das verdades iniciáticas levadas em pequenos círculos que davam conta da mesma verdade que Moisés trouxe a público na cultura judaica. Então, com o advento dos 10 mandamentos de Moisés, já deixava de ser o sacrifício e o rito a principal maneira de nos harmonizarmos com Deus. Os 10 mandamentos, no fundo, com sua virtude negativa, não cobiçar a mulher do próximo, não prestar falso testemunho, não matar, a virtude negativa trazida pelos 10 mandamentos, ela corresponde a um primeiro momento do amadurecimento espiritual e do próprio amadurecimento físico, já que logo depois de passar pelo eu quero, pelo tudo é meu do bebê, a criança que começa a engatinhar e que vive terríveis perigos nas tomadas, nos materiais de limpeza, onde ocorrem grande parte dos acidentes domésticos, ela precisa ouvir a virtude negativa. Tudo que os pais falam para ela é simbolizado na palavra não. Não pode. Não pode pegar panela no fogão, não pode pôr dedinho na tomada, não pode pegar material de limpeza embaixo da pia. Não é assim? Alguns objetos de enfeite nas mesas baixas de centro da sala também não. E várias outras situações não pode. Não pode descer na escada sozinha e assim por diante. Note-se o tremendo avanço que era frente à religião de trocas, a religião mercantil, ao comércio do toma lá da cá, do primeiro paradigma. Era um grande progresso saber que não nos harmonizamos com Deus por ritos e por sacrifícios, matando animais, matando seres humanos. Não é isso que nos harmoniza com Deus,
Mas o que nos harmoniza com Deus é não fazer coisa errada. É um enorme avanço. Moisés e os círculos iniciáticos que trabalharam a virtude negativa têm uma enorme contribuição para a humanidade. É realmente um grande avanço. E até hoje, muita gente se vangloria, muita gente se exalta falando assim: eu não faço mal a ninguém. Como se isso fosse o suficiente para estarmos em Deus, com Deus, vivendo o mandamento divino. Então, assim como as práticas culturais sacrificiais permanecem até hoje nas promessas, nos cultos sacrificiais que existem, não apenas em algumas correntes de religião afro-brasileira, mas o sacrifício ele permanece na forma das promessas, na forma das trocas, em quase todas as religiões e nas práticas de pessoas de diferentes religiões. Também crescendo, porque o bebê chega à criança e precisa ouvir o não, ele também cresce e ele precisa saber, já não basta dizer não para as crianças conforme ela vai crescendo, e precisa se dizer o que o papai, o que mamãe querem que ela faça, porque ela já é capaz de ouvir o sim, a direção, o que ela deve fazer. E foi nesse estágio que Deus trouxe a grande revolução de Jesus, que no seu mandamento maior não tinha a palavra não. Era uma virtude apenas afirmativa. E o mandamento trazido por Jesus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nenhuma palavra não, só a afirmação, e tendo como centro a palavra amor, que, é claro, é fundamental em todo o processo de criação, de formação da personalidade de uma criança. Muito bem, a criança continua crescendo, a criança humana, a criança da humanidade continuou crescendo, e ela chega à idade dos porquês. Já não basta dizer não faça isso ou faça aquilo, a criança já precisa sempre, já questiona sempre, lá para os 3, 4 anos de idade, por que fazer e por que não fazer. A humanidade cresceu de Moisés a Jesus, e de Jesus na Idade Média, na Europa, foi crescendo as ciências foram se fortalecendo até que elas explodiram no Iluminismo e depois na Revolução Industrial. E ali chegamos à idade dos porquês. A religião com seus dogmas fechados, queimando livros, combatendo cientistas, se perdeu porque a humanidade já queria, não bastava mais dizer dogmaticamente é assim ou é assado, a humanidade já exigia saber por que é assim e assado. E foi nesse momento que surgiu a terceira revelação, sempre em atendimento ao grau de amadurecimento da alma humana. Ainda existem nas crenças humanas todos os estágios anteriores, e louve-se que sempre exista o mandamento de Jesus, a virtude afirmativa de Jesus, que é perfeita, que é atual, que é permanente, mas já precisava-se, a humanidade já exigia o aporte da razão, e não foi à toa que a revelação, que surgiu em atendimento a essa necessidade humana, veio através de um livro com 1019 perguntas e respostas. O Espiritismo,
trazendo todas as perguntas fundamentais. A pergunta número 1 é: que é Deus? Não quem é Deus, porque não é muito primitivo se humanizar Deus numa figura masculina, branca, de barba, como a gente vinha fazendo até então. Kardec pergunta que é Deus, e ali nas 1019 perguntas de O Livro dos Espíritos nós vamos encontrar as mais importantes, que vão desvendando e explicando que Deus age por leis que são todas elas justas e positivas, progressivas, progressistas, que só querem o bem da humanidade, mas que agem por uma lógica perfeita e justa. Isso atende, isso contempla o espírito racional que emergiu do iluminismo, da Revolução Industrial, da descoberta das ciências. A grande questão é que essas crenças, essas ideologias, essas maneiras de nos aproximarmos com Deus se transformaram, se institucionalizaram. E a ilusão das instituições, ela tem feito muito mal para a humanidade. Muitos dos religiosos acham que simplesmente por serem filiados a uma religião sacrificial, a uma religião de virtude negativa, a uma religião da virtude positiva ou a uma religião da fé raciocinada, simplesmente por filiação a uma religião nós já estaríamos bem. E essa espiritualidade formal, exterior, convencional, ela está, nesse momento nosso, se esgotando. Não é por nenhuma espécie de institucionalismo religioso que o ser humano se espiritualiza. Ao contrário, todos os profetas iluminares foram combatidos pela religião. Moisés foi confrontado pelo culto ao bezerro de ouro, foi afrontado. Jesus foi perseguido e assassinado pelos sacerdotes. O Espiritismo teve o Livro dos Espíritos e outros livros da codificação queimados, e a perseguição ao Espiritismo foi tão grande que no Brasil, até poucas décadas atrás, ele era considerado crime. A prática do Espiritismo era considerado crime. Obviamente, por injunções políticas, econômicas e religiosas do poder daquele tempo, como toda lei é resultado desses interesses. Nós hoje temos condição de buscar os reais valores, porque há reais valores em praticamente todas essas crenças. Busca-se a essência dessas crenças, notadamente da resposta trazida por Jesus à nossa questão de como evoluir até Deus. Mas agora precisamos perceber, como o próprio Jesus ensinou, a perceber o que é dos homens, o que é de César. César simboliza o homem vaidoso e que busca o poder, é o símbolo do poder ao tempo de Jesus. Então, esse homem voltado ao poder, precisamos notar o que nas religiões é a velha luta por vaidade e poder, e há muito nas religiões que se resume a vaidade e poder, e a isso toda pessoa lúcida precisa perceber e separar. E o que vem de Deus nas diferentes religiões. E aí sim, o chamamento desse momento se mostra nesse sentido, e é para isso que nós convidamos todos os amigos a refletir. Como Jesus disse para a mulher à beira do poço de Jacó, para a samaritana, haveria um tempo em que Deus não seria mais cultuado nesse monte ou naqueles, como era a divergência entre judeus e samaritanos,
mas seria cultuado em espírito e verdade. Ou seja, não há territórios sagrados, não há sacralidade nos ritos. Os ritos não são, na verdade, de Deus, eles são dos homens. Haveria um tempo, e esse tempo é agora. Veja você, meu amigo, se não é isso que a sua alma anseia. Por se relacionar, por cultuar, por se aproximar a Deus, por se elevar espiritualmente em espírito e verdade. Não numa instituição, nem outra, não num rito, nem em outro, mas pela sua prática, pela sua vida, pela sua vivência. É isso que Deus pede da gente e é isso que a nossa alma já amadurecida pela vivência nesses paradigmas, nessas crenças, nessas teorias todas que nós já vivemos nas múltiplas vidas e nos cansamos. Nós queremos Deus em espírito e verdade. E é isso que nós precisamos demonstrar agora, porque é viver a essência de Deus na fraternidade, na aceitação, no entendimento das leis de Deus, de como Deus age na vida, que é uma síntese disso tudo. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, fala que a razão e a emoção, a razão e a fé, o entendimento e a fé, ou seja, a fé raciocinada, são as duas asas. O movimento de uma asa apoia a outra. Um pássaro com uma asa só não chega a lugar nenhum. Então, razão e fé, as duas asas através das quais nós nos alçaremos ao reino dos céus. Use a sua fé, use o seu sentimento, use a sua razão e você vai chegar à conclusão de que o mandamento de Jesus, o amor ao próximo, a prática da fraternidade é a grande tarefa do momento. Nunca houve tantos necessitados pela crise econômica e sanitária porque passamos. Então nunca houve tanta chance de você fazer o bem, de você praticar a luz. Pratique o bem, sirva, pratique o serviço compassivo, o serviço de quem se coloca no lugar do outro. Essa é a religião do momento. Essa é a religião em espírito e verdade. Pelo menos esse é o nosso entendimento. Graças a Deus, nós agora, 18 horas, nos dedicamos, depois dessa primeira meia hora de reflexões, de estímulos aos estudos uns dos outros, nós nos dedicamos à oração conjunta. A oração conjunta tem poderes fabulosos. O próprio Jesus diz que onde 2 ou mais pedirem em seu nome, lá ele estaria. 2 ou mais se reunissem em seu nome, ele lá estaria. Portanto, Jesus está conosco. Que nós nos abramos para Jesus, que nós nos abramos para a luz, que nós ouçamos o Deus em nós, apontando pela nossa consciência o que nós precisamos fazer nesse momento, o que é ser verdadeiramente religioso, o que é ser verdadeiramente espiritualizado nesse momento. O nosso Deus interior diz que nós tenhamos finalmente olhos de ver e ouvidos de ouvir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, essencial de amor. Venha o teu reino, que nós todos nos insiramos no seu reino. E a inserção no reino de Deus se dá pela obediência ao Rei, pela obediência ao Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso, que a nossa nutrição se dê por fazer a vontade do Pai, por amar. Perdoa, Pai, os nossos erros, as nossas recaídas no egoísmo, assim como nós
precisamos perdoar as recaídas no egoísmo das pessoas para conosco. Não nos deixes cair nas mesmas recaídas, nos mesmos erros, e assim livra-nos das consequências dos erros, que são as dores. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a humanidade toda perceba, como produto dessa nossa reflexão de hoje, o amor, a fraternidade, o serviço compassivo, a caridade, como a grande doutrina, como a grande religiosidade, como a grande prática espiritual, nunca tão necessária, para a qual todas as criaturas da Terra estão sendo convocados nessa transição planetária. Que essa percepção, essa lucidez e a coragem para atender a esse chamamento de Deus banhe, inunde, transborde em todos os seres, em todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Não é bom? Não contempla as nossas almas esse pensamento? Eu particularmente me sinto muito feliz em estar inserido nisso, apesar da relativa tristeza que dá você constatar o quanto você ainda está longe de viver unicamente sob o foco do serviço compassivo. Mas eu já percebo, eu já tenho exercícios nesse sentido, e você também já percebe, também já tem exercícios nesse sentido. Com a lucidez, com a certeza de ser esse o caminho para retornarmos à casa do Pai, nós todos podemos ainda mais nos dedicar ao serviço fraterno, a plantas, a animais, à natureza em geral, aos seres humanos e aos próprios espíritos, já que nós podemos ajudar o próprio mundo espiritual e dele recebemos ajuda, e dos animais recebemos a ajuda fabulosa que eles nos dão, dos vegetais também, a saúde das nossas casas, a saúde dos nossos planetas, do nosso planeta, a saúde dos nossos países. Nós precisamos tanto das nossas matas em pé, não é verdade? Que nós percebamos, essa é a tarefa do momento, e deixemos de acusar os empresários apenas, apesar de que a denúncia é importante. Deixemos de acusar os governantes apenas, apesar de que a denúncia é importante, e pratiquemos a harmonia com todos os reinos da criação, com o reino hominal também. Pratiquemos o amor que está dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ver o que cada um pensa a respeito dessas questões. Vai ser muito bom podermos fazer essas trocas na tarde de hoje. Mônica faz esse exercício sempre lembrando de encarnados e desencarnados, necessitados da nossa assistência, que essa luz gerada nessa compreensão, nessa egrégora nossa, possa transbordar para todos os necessitados, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Andréia, Márcia, Sônia, Elisângela, Orlando, Carla. Muito boa tarde, Carla. É muito legal ter você aqui. Sayonara, minha amiga também. Muito bom estar com você aqui. Rita de Cássia, Marta. Muito bom estar com todos vocês. Trocar com vocês e ganhar nessa troca, nesse estudo em grupo, a lucidez necessária. Gosto muito de lembrar da metáfora da escola, porque ela ajuda muito a gente a compreender a lógica de funcionamento da transição planetária,
da ação de Deus e a lógica de funcionamento da gente mesmo. Essa troca que a gente faz aqui, ela lembra muito o ambiente escolar, e lá também se fazia clara a necessidade do serviço compassivo. Eu vou fazer uma comparação para vocês, para que vocês pensem se isso não é claro, se não fica clara a necessidade do serviço. Se numa classe, para uma disciplina qualquer, como por exemplo matemática, você tinha 2 alunos que eram destacados, que tinham conhecimento e afinidade com aquele tema da matemática, a ponto de tirar nota 8 nas matérias difíceis que estavam sendo apresentadas, se um desses alunos era egoísta, querendo buscar o seu destaque, e outro era solidário, note o comportamento dos dois nos estudos e nas provas, e veja se isso não é um paralelo maravilhoso para todos nós. Aquele que é mais egoísta sabe, mas sabe para si, estuda, mas estuda para se destacar, para mostrar melhor do que os outros, e para isso precisa que a sua nota se destaque da nota geral. Portanto, ele estuda sozinho, estuda obsessivamente e sozinho. Quando vem a prova, ele alcança o nível de entendimento que lhe é possível e tira a sua nota 8. O outro, que tem em si a busca da solidariedade, da fraternidade, ele se reúne com amigos, ele ajuda colegas no seu aprendizado, não é? E fazendo isso, ele consolida o seu aprendizado. Meus amigos, isso é precioso. Quem ajuda, quem ensina para o outro, aprende também. Como disse o nosso Francisco de Assis, é dando que se recebe. Como dizem os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, o último dos 12 passos, a consolidação de um processo de tratamento de um alcoolista, de um sexólatra, de um viciado em drogas, porque os 12 passos servem para inúmeros vícios, jogos compulsivos, consumidores compulsivos. O último dos 12 passos é ajudar outros que tenham a mesma compulsividade, o mesmo vício. Ou seja, é na ajuda da cura do outro que nós mesmos nos curamos. É a expressão de Francisco de Assis no É Dando que se recebe. É a expressão de Jesus que disse, como um mandamento maior, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama o teu próximo, é a maior declaração de amor a si mesmo que você pode fazer. Disso resulta que aquele nosso aluno, nível 8, solidário, que ensina aos seus colegas, quando vier a prova, meus amigos, minhas amigas, ele vai tirar nota 9 ou mais, porque ensinando os outros, ele aprendeu mais, ele foi mais do que ele poderia ser, ele superou os seus próprios limites na ajuda ao outro. Veja você, lembre-se da escola se não era assim. Conheça o AA para saber se não é assim. Estude Francisco de Assis para saber se não é assim. Mas acima de tudo, busquemos Jesus. Amar o próximo como a si mesmo é, na verdade, um amor único. São as duas faces, as duas consequências de um amor único. Por quê? É dando que se recebe.
É perdoando que se é perdoado. É ajudando na transformação do outro, porque morte é transformação, que nós morremos para um homem velho, que nós nos transformamos e angariamos dos céus o apoio tão necessário para a nossa própria transformação. Graças a Deus, muita alegria estar com vocês aqui. Se vocês entendem que essa live foi útil para você, compartilhe, comente, e se você entende que o bom a fazer para você nesse momento da transição planetária é a boa reflexão, nós lhe damos como opção os nossos livros. Saulo e Paulo, um estudo de apoio para nosso autoconhecimento e para nossa autotransformação. Grãos de Mostarda, reflexões para remover montanhas, reflexões a partir de Jesus, para que a gente pense o que a vida está querendo nos ensinar, e Prudente, um apoio para você fazer o Evangelho no lar, já que ele pega capítulos do Evangelho de Lucas e pensa a saúde integral a partir de Jesus, com reflexões curtas que facilitam o Evangelho no lar. Se você tiver a lucidez para tomar essa grande medida que o momento nunca convidou tanto ao Evangelho no lar, faça isso, e se quiser fazer com os nossos livros, nos busque pelo MSN, porque toda a receita vai para a Fraternidade Sem Fronteiras e para outras ações sociais dessa mesma importância. Um grande abraço, um grande prazer estar com vocês aqui, muito obrigado e até a próxima.